Um dia um pastor mandou uma mensagem para mim no WhatsApp falando o seguinte: Varão, eu tenho uma pergunta teológica para você. Eu falei, tudo bem, manda a pergunta. E eu já me preparei, falei, bem, é um pastor fazendo uma pergunta teológica, deve ser algo realmente complexo. Bem, olha a pergunta do pastor. Varão, por que em Gênesis capítulo 32 a Bíblia só fala de 11 filhos de Jacó, quando nós sabemos na Bíblia que Jacó teve 12 filhos? Aí eu respondi para ele, é claro, ali tem 11 porque Benjamim ainda não tinha nascido. O nascimento de Benjamim só acontece ali em Gênesis 34, né? Ou seja, você vai ter que andar um pouquinho na Bíblia para você ver o nascimento de Benjamim, aí você vai ter a totalidade, né? O número 12, os 12 filhos de Jacó. Ele, bem, obrigado, obrigado por ter tirado a minha dúvida. E ali encerramos a conversa e eu fiquei pensando, cara, o camarada é pastor e ele não conhece o livro de Gênesis. Ele não sabia que Benjamim só vai nascer depois ali da história do Val de Jaboque. E ele estava com uma crise teológica enorme. Por que só tinha 11 filhos, se a Bíblia fala que são 12 filhos? E aonde que está esse 12º filho? Quando era simplesmente ele pegar as páginas da Bíblia e continuar lendo, que ele compreenderia muito bem uma pergunta que, ao meu ver, é uma pergunta simplória, mas uma pergunta que revela muita coisa. Revela que os pastores, boa parte dos pastores, não leem a Bíblia. E quando leem a Bíblia de forma fragmentada, fracionada, simplesmente para fazer um sermão, pregar alguma coisa que vem na sua cabeça, que ele precisa de um texto bíblico para consolidar, para fundamentar. E quando leem a Bíblia com um certo grau de analfabetismo funcional. E quando leem a Bíblia sem regras de interpretação bíblica, como regras de hermenêutica e regras de exegese. Enfim, é uma situação muito complicada, porque o pastor, ele que está ali na ponta de lança, ele que conversa com o povo, ele prega para o povo, conversa com o povo, aconselha o povo, está ali no meio do povo, é necessário que ele tenha um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. E esse pastor, ele não tinha um conhecimento do livro de Gênesis, que dirá o conhecimento da Bíblia. Então, pastores que não leem a Bíblia. Se o pastor não lê a Bíblia, que dirá livros teológicos mais complexos, mais intricados, mais herméticos, que dirá outros livros que são importantes até mesmo para a vida pastoral, né? Que são livros de psicologia aplicada, para você saber lidar com certas pessoas, para que você possa aconselhar de uma forma um pouquinho mais assertiva, né? E para saber lidar com alguns tipos de problemas que envolvem a atualidade, enfim. É necessário que o pastor tenha uma vida de leitura, primeiramente leitura bíblica, segundo leitura teológica e leitura das mais diversas possíveis, para que o pastor ele possa, de uma certa forma, ser útil na sua vida ministerial. E não simplesmente uma pessoa que pinça textos bíblicos isolados e que fala uma série de coisas que vêm na sua cabeça, mas que não tem um fundamento bíblico e teológico consistente. E eu termino esse vídeo com uma pergunta que eu ouvi de um pastor. Certo pastor, ele ouviu uma pergunta de um bispo, melhor dizendo, e o bispo perguntou o seguinte: meu filho, qual o livro que você está lendo nesse mês? E esse pastor ele ficou envergonhado porque ele nem mesmo estava lendo a Bíblia.